Amados irmãos e amadas irmãs, durante nossa conversa passada, destaquei a necessidade, a meu ver, impreterível, obrigatória, de que o Mashiach deve ser o modelo único e insubstituível para o discipulado. E, portanto, não nos compete, nem devemos, adotar padrões humanos para forjar discípulos. E ressaltei também que é impossível sermos discípulas e discípulos se tivermos nascido de novo, mas não estivermos caminhando pelo processo da redenção, a qual se cumpre mediante, como foi falado, 8 estágios: expiação, libertação, regeneração, justificação, reconciliação, adoção, santificação e, finalmente, glorificação. Na Santa Convocação anterior, discorremos sobre as duas primeiras modalidades de sangramento de nosso Senhor Jesus Hamashiach: a circuncisão e a hematidrose, o suor sanguinolento. Hoje, nós vamos conversar sobre outros sangramentos pelos quais ele passou dentro do contexto da expiação dos pecados, das maldições e das transgressões da humanidade. Vamos abordar agora o sangramento provocado pela coroa de espinhos, ou seja, o sangue expiatório da coroa de espinhos que foi colocada em sua cabeça. Lembrando que na alegoria bíblica, o espinheiro tipifica o reinado e a maldade do inimigo Satanás. Espinho, em ação, sempre se refere à crueldade afrontadora do inimigo. Em Gênesis, quando a humanidade pecou, Deus pronunciou um juízo condenatório sobre ela, resultando em uma maldição. Leiam comigo, por gentileza, Gênesis 3, 17 e 18. E disse Deus a Adão: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. O espinheiro, por sua vez, simboliza dor e sofrimento, que surgem quando a pessoa peca e é, então, privada da glória divina. Além disso, como já falei, e vou repetir para que fique bem sedimentado, ele representa o domínio satânico. O diabo sempre se opõe à obra divina. Porém, como é absolutamente incapaz de lutar contra o Criador diretamente, porque seria destruído, ele direciona seu ataque à criação de Deus, à humanidade. Em várias passagens das Sagradas Escrituras, o espinho é usado como um símbolo de dor e sofrimento. Um exemplo disso é mencionado pelo apóstolo Paulo, que descreve ter um espinho na carne como uma metáfora para o sofrimento que ele estava experimentando. Essa analogia reflete para nós a ideia de que o espinho representa desafios e dificuldades que podem ser enfrentados na jornada espiritual e na vida em geral. Vamos conferir uma outra passagem. 2 Coríntios 12, 7 a 9. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para esbofetear-me, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Altíssimo Deus,
para que se desviasse de mim. E disse-me: minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder do Mashiach. Espinhos, que em hebraico é a palavra kotzina, representam a maldição que Deus permite como condenação para que a humanidade sofresse, pois desobedeceu às ordens dele. Em Mateus 13:7, nós vimos que a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E em Lucas 8:14 é dito que aquela que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo adiante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão frutos com perfeição. Essas passagens lidas, referentes à parábola do semeador, destacam como os espinheiros simbolizam as influências negativas que podem sufocar a palavra e a fé na vida de uma pessoa, cumprindo o propósito maligno do diabo. Essas influências, como traumas, angústias, problemas geracionais e outros, têm o poder de abafar a ação de Deus na vida de uma pessoa genuinamente seguidora de nosso Senhor Jesus HaMashiach. Além disso, nós tivemos a oportunidade de conversar sobre a parábola de Iotam, que foi traduzido como Jotão em português, que aborda a governança de um espinheiro representando a opressão maligna de um governo liderado por pessoas ímpias. Isso ressalta como as escrituras frequentemente usam essa metáfora dos espinheiros para transmitir ideias de opressão e influências maléficas que podem sufocar o bem e a fé na vida das pessoas. Sugiro que façam uma navegação no nosso modesto canal e encontre esse vídeo com a preleção sobre o espinheiro, a parábola do espinheiro. Só resumindo aqui, isso está em Juízes 9, 8-15. Essa parábola diz que uma vez as árvores foram ungir para si um rei. E, primeiramente, procuraram a oliveira e pediram a ela que reinasse sobre elas. A oliveira se recusou, respondendo: por que eu deveria deixar minha gordura, que Deus e os homens prezam em mim, e iria querer reinar ou pairar sobre árvores? Então, foram até a figueira e pediram que ela reinasse sobre as árvores. Mas a figueira também se recusou, respondendo: deixaria eu minha doçura, meu bom fruto, e iria governar vocês? Então, as árvores recorreram à videira: vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira também se recusou, dizendo: deixaria eu meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, para governar vocês? O que sobrou, então? As árvores foram até o espinheiro e pediram-lhe que reinasse sobre elas. E ele, então, falou: se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros no Líbano. Uma outra passagem pertinente ao que nós estamos abordando está lá em Provérbios 22:5. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se
para longe dele. Isaías também evidenciou que quando o povo de Deus se desvia, enfrenta espinhos, que simbolizam, como já foi dito, estou apenas ratificando, sofrimento e maldição. Existe uma passagem no livro de Isaías que enfatiza as consequências espirituais e adversidades que podem advir do afastamento do caminho de Deus, ressaltando a importância da obediência e da fidelidade à fé. Isaías 32, 13. Vamos ler. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas onde há alegria na cidade jubilosa. E quero também ler para vocês Ezequiel 28, 24. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a fira, nem espinho de dor, entre os que se acham ao redor deles e que os desprezam, e saberão que eu sou Adonai Iá, ou o Senhor Iá. Todas essas passagens, e muitas outras, apresentam o espinheiro alegoricamente como maldade e castigo. Essa é a função do inimigo. Ele reina, como nós sabemos, com seus ardis, seus planos maléficos, para destruir na pessoa humana a obra do nosso Deus. Quando nosso Senhor Jesus foi torturado, colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos. Ele precisava ser coroado assim para tirar a humanidade do domínio de Satanás. Vamos recordar, no Jardim do Éden, o ser humano foi coroado de glória. Salmos 8:5 declara: fizeste-o um pouco menor do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. E, agora falando do Senhor Jesus, em Apocalipse 3:11, ele diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Essa interpretação, relacionando a humanidade no Jardim do Éden, a queda, a redenção por intermédio de nosso Senhor Jesus e a coroa de espinhos, é uma maneira poderosa de visualizar as Sagradas Escrituras. O pecado original no Éden levou à perda da coroa de honra, mas a redenção promovida por nosso Senhor Jesus, o último Adão, simbolicamente derrota Satanás, retira a coroa de espinhos, que é a única que ele tem, e concede-nos a coroa de glória, que representa a salvação. Agora nós vamos para o quarto sangramento expiatório de nosso Senhor Jesus. Agora nós vamos continuar essa jornada ao longo do item expiação, analisando o sangue derramado pela perfuração das mãos de nosso Senhor Jesus. Aqui cabe uma observação que, em hebraico, a palavra mão pode abranger também parte do antebraço. Porque nós sabemos que nosso Senhor Jesus não foi cravado na cruz através das mãos, exatamente das mãos, mas na parte final das mãos. Esse é outro assunto que um dia a gente pode conversar. Então, quando os cravos atravessaram, vamos chamar de mãos de Jesus, claro, houve derramamento de sangue. Só que lembrar para vocês aqui que existe em hebraico uma palavra que representa a ação e o caráter da humanidade. É a palavra yad, que em hebraico significa, primariamente, mão. Quem se posiciona diante do sempiterno Deus apresenta-se com as mãos estendidas em um gesto de reverência, adoração e, é claro, conexão profunda. O ato de levantar as mãos
para adorar em hebraico é Yadá, e isto configura uma conexão firme, direta com o Altíssimo Deus. Assim, é imperativo que compareçamos diante do Pai Celestial com as mãos puras e transparentes. No discipulado que estamos estudando, é essencial encontrar as pessoas dispostas a servir e exaltar o Todo-Poderoso. Por meio de nosso Senhor Jesus, alcançamos essa profunda conexão espiritual. Ou seja, a palavra Yadá, do hebraico, simboliza a adoração e, ao longo da nossa jornada, ela permanece e permanecerá presente, como recorda, por exemplo, o Salmo 134, no verso 2. Vamos lê-lo. Levantai vossas mãos no santuário, adorando, e bendizei a Iá. Então, prosseguindo, esse costume de erguer as mãos em sinal de conexão sempre foi uma presença constante. Quando o Mashiach derramou sangue de suas mãos, ele estava resgatando uma geração de discípulos que viriam a conectar-se com o Altíssimo Deus. Cada pessoa discípula como nós, ao abandonar as obras da carne, recebe o sangue remidor de nosso Senhor Jesus, purificando as mãos e estabelecendo essa conexão profunda, firme, sólida com o divino. João, o apóstolo, em sua primeira epístola, adverte contra o amor pelo mundo, destacando que quem ama o mundo não tem o amor do Pai dentro de si. Portanto, é essencial que mantenhamos as mãos santificadas para glorificar o Criador. Lembremos que o Altíssimo Deus enviou seu Filho para que todos pudessem ser redimidos, conforme João 3,16 nos ensina. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê continuamente não pereça, mas tenha a vida eterna. Frisei a palavra continuamente porque essa é a tradução correta a partir do que está consignado no original em grego. Não basta crer, porque a pessoa pode crer agora e deixar de ser crente daqui a 10 minutos. É preciso que ela creia continuamente para garantir realmente o não perecimento e a obtenção da vida eterna. Então, continuando. Quando nós erguemos nossas mãos para a adoração do Altíssimo, simbolicamente, estamos sujeitando-nos a Ele, ao sempiterno Deus, e por meio do sangue do Mashiach, estabelecendo uma conexão poderosa com o seu sobrenatural. Vamos recordar mais uma vez a tragédia, para dizer o mínimo, ocorrida no Jardim do Éden. A mulher pegou o fruto proibido com as mãos. Assim, por intermédio das mãos, o pecado entrou no mundo. O Senhor Jesus foi ferido nas mãos para restaurar o poder e a autoridade sacerdotal do homem. Tudo o que o ser humano caído e pecador toca e faz está debaixo de maldição. Ou seja, o ser humano caracteriza-se por estender as mãos para pecar. É o que predomina em suas atuações. Quantos são aquelas pessoas que, na sua maldade, matam, roubam, vingam-se, destruindo algo ao seu redor? Ou seja, o homem natural está caído, amaldiçoado, e tem as mãos maculadas. Por isso, seu poder e seu fazer sempre tendem a trazer juízo de Deus.
vamos recordar essa frase veemente de Paulo em Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Assim, quando nosso Senhor Jesus derramou o sangue das mãos, na verdade, ele estava ali limpando as mãos manchadas da humanidade. E, ao mesmo tempo, repito, estava restaurando o poder sacerdotal do homem para abençoar. A pessoa, então, real discípula dele, tem o poder de impor as mãos para operar coisas sobrenaturais. O próprio Jesus declarou e prometeu algo maravilhoso em Marcos 16, 18. Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e esses serão curados. A pessoa discípula verdadeira de nosso Senhor Jesus é reconhecida por uma vida de frutificação, porque a árvore é conhecida pelos frutos que dá. E essa frutificação é um caráter moldado pelo Santo Espírito de Deus. E as mãos santificadas operam e agem em prol do reino de Deus. Assim, amados irmãos e amadas irmãs, essa perspectiva que apresentei destaca a importância da redenção e da fé nas Sagradas Escrituras das pessoas verdadeiramente seguidoras e reais discípulos do Mashiach. Cuidemos, pois, da glória, da coroa da glória da salvação, algo essencial, porque ela confere o direito de reinarmos conjuntamente com o Rei dos Reis, nosso Senhor Jesus HaMashiach. E deixemos que seu santo e precioso sangue purifique nossas mãos, para que tenhamos novidade de vida em santidade. Amém. Amém.